e buscando a luz divina do Mestre Jesus, que Ele, na sua misericórdia, possa trazer a luz do esclarecimento, do entendimento da criação divina, e que possamos assim saber nossa posição, o que nos aguarda e qual o nosso dever para com Deus nosso Pai. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Muito bem, na noite de hoje, então, vamos sair um pouquinho da parte evangélica, dos textos bíblicos, e hoje eu queria então trazer para vocês uma ideia sobre justamente a imortalidade e evolução, porque essa dualidade tem que andar junto. E desta forma compreender até o nosso posicionamento na criação divina e também o que nos aguarda. Então hoje uma apresentação um pouquinho mais, vamos assim dizer, científica, da doutrina, o aspecto científico. Então vejamos. Primeiramente, a proposta então qual é? A evolução através dos diversos reinos. A evolução da criação divina, porque Deus criou dois princípios, e esses princípios, eles vão transitando dentro da lei do progresso, sempre em ascensão, sempre evoluindo. Não existe nada na criação divina que fique estagnado. Então, Leon Denis, ele diz que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. E diríamos, se fosse possível, em busca da sua angelitude. Então, essa é a linha de tudo que Deus criou. Parece uma coisa ingênua, uma coisa simples, mas isso já nos dá um entendimento de que ninguém fica estacionado. Que não existe, consequentemente, aquela ideia de penas eternas. Ou seja, você vive uma existência, você é julgado pelo que fez ou deixou de fazer e vai ficar, eternamente numa condição ou outra. Não, a criação divina é dinâmica. E sendo dinâmica, ela é progressiva. Então, vamos entender qual é a vontade divina, a vontade de Deus, Isso à luz da doutrina espírita. Primeiramente, Deus criou dois princípios. Ele criou a matéria, que é tudo, que é através do fluido cósmico universal. Então, deste fluido cósmico universal, nos seus rearranjos, nós temos todo tipo de matéria existente. Quem estudou química vai lembrar da famosa tabela periódica, não é isso? Que tem lá os diferentes átomos. Então, tudo provém de um único fluido, o fluido cósmico universal. E, por sua vez, ele criou também o espírito. Só que o espírito é difícil de nós definirmos. A espiritualidade superior, ela diz ter dificuldade de usar uma expressão na nossa linguagem para definir, o espírito. Então ele diz que pode ser uma flama, uma chama, algo quintessenciado, porque não temos, tudo que falarmos é matéria, Pois bem, então Deus criou esses dois princípios e a partir daí ele estabeleceu uma lei para que estes princípios pudessem conviver em harmonia e um ajudando o outro nesta escada evolutiva que vimos anteriormente. Então, esta lei se chama Lei do Amor. É uma única lei, só essa lei. No livro dos Espíritos, nós temos, então, as leis morais. Nada mais é do que são 10 leis, mas é pegar a lei do amor e você fatiá-la
né? Em 10 pontos de vista diferentes, em 10 campos de observação diferentes, mas tudo se encerra na lei do amor. Perfeito? Então, esta é a vontade do Pai. Nós estamos inseridos nesta criação. Nós temos que estar subordinados a esta lei. Toda vez que nós desviarmos da lei, porque nós trazemos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, nós vamos incorrer em equívocos que terão que ser reparados. Né? Então nós vamos ter que, vamos assim dizer, refazer a experiência até que aprendamos o que essa experiência tem a nos oferecer. Basicamente é isso. Pois bem, então vejamos a evolução desses princípios. Antes, segundo Pietro Ubaldi, né, ele foi um filósofo, foi um pesquisador, um cientista, ele diz: qual é a menor distância entre 2 pontos? Se nós pegarmos a matemática, né, vai falar que é uma reta, não é isso? Menor distância. Mas ele diz que não, que na realidade é uma elipse. A elipse, o que é? É aquele giro que você dá, você está num ponto, você gira e vai para o outro ponto. Então, a menor distância entre esses 2 pontos não é uma reta, mas uma elipse. Por que uma elipse? Justamente porque tudo na criação divina corre em ciclos. Ciclos. E a natureza está farta de exemplos para todos nós. Nós temos o ciclo da água, né, da chuva, nós temos o ciclo das estações do ano, nós temos o ciclo dentro dos vegetais, nós temos o ciclo na nossa vida, percebe? Então tudo na criação divina, ela tem ciclos, e é assim que então vamos evoluindo nesse sentido. Nós saímos deste ponto e atingiremos, né, cada vez mais. Então há uma ascensão, tá? No sentido longitudinal e nesse outro sentido. Então você não evolui reta, numa linha reta. E é isso que o espírito e a matéria faz. Ela vai se expandindo, crescendo, evoluindo. Tanto a vida material como a vida espiritual. Entendeu como que é na criação divina? Então, dessa forma, a expansão, né, a espiral faz com que nós vamos crescer, vamos perder nossos limites. Muito bem, visto como que se dá a evolução, vamos ver então o que ocorre, né, através dos diversos reinos. Dúvida até aí? Né? Então, isso é muito simples, e é assim que é realmente as leis de Deus. Tanto que Jesus resumiu todas as leis, né, dos profetas, das escrituras, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ponto. Não precisa mais do que isso. Só isso. E como é difícil praticar esta lei. Por quê? Porque nós nos deixamos levar, né, por interesses pessoais, particulares, né? E aí nós vamos então criando os embaraços dentro dessa espiral evolutiva, né? Mas a criação divina é simples. Então, se você pegar o átomo, como eu mostrei agora, e pegar uma constelação de estrelas, né? A Via Láctea, por exemplo, é o mesmo princípio. Certo? Por que nós estamos trazendo isso hoje? Para nós entendermos aonde já chegamos, que não foi pouco, mas ainda estamos muito longe de atingir a maturidade espiritual, a emancipação do espírito. Então, primeiramente, nós temos o reino mineral, né? Este reino, o que nós vamos encontrar? A matéria inerte,
né? Então lá é o ferro, é o chumbo, né? É o cobre, são os princípios elementares. Existe uma vida inorgânica, né? Não existe vitalidade, são apenas matéria, é a rocha bruta. A lei do amor, ela se manifesta através do quê? Da atração. Então aqui nós estamos vendo a matéria e a lei divina, que nós vamos ter nesse momento a lei de atração. Veja, esse é o primórdio da lei divina, da lei do amor, atração. E isso vai acompanhar todas as evoluções da matéria e do espírito. Vai acompanhar até na nossa fase através da afinidade, da simpatia, da antipatia, né? Do padrão de vibração que cada um traz, tendências, hábitos, costumes. É por isso que nós temos uma tendência de viver em grupos. E este grupo, quem vai definir são as particularidades comuns dos elementos desse grupo. Isso é a lei da atração. É o primeiro início da lei do amor. E nesse caso, nessa fase, temos o princípio inteligente, não o espírito. Então, toda vez que vocês encontrarem na doutrina espírita, nas obras de Kardec, principalmente, a palavra espírito, com E minúsculo, não é espírito individualizado, é princípio inteligente. Tá? É princípio. E isso vamos ter ao longo de todas as etapas desse desenvolvimento. Tá? Então, desse modo, o que nós temos nesse reino mineral? Nós temos seres inorgânicos, ou seja, não estão organizados, não têm vitalidade, tá? Eles são atraídos, né? Eles têm a força de atração e a matéria inerte. Para chegar a este ponto, demandou muitos e muitos milênios para a formação desses átomos e da aglutinação, tanto que os planetas, né, quando teve lá o Big Bang, então houve o que? Eram gases que se expandiram por todo o universo, né, e continua a se expandir, e chegou um momento de estabilidade dessa expansão e eles começaram a serem atraídos gradativamente. E depois de milhões de anos é que começaram a formar os primeiros astros, né, as primeiras constelações. Então vejam vocês, né, como tudo dentro da cronologia, da astrologia, 1000 anos é insignificante na ciência, né? Muito bem. Visto isso, esse princípio, aí depois de muito tempo, vocês lembram que nós estudamos a Gênese, né? Então eu estou fazendo mais ou menos agora, trazendo a Gênese, né, na parte científica, vamos assim dizer. O reino vegetal. Então este reino, qual é a sua característica? Aqui já são seres orgânicos. Eles já são átomos que se unem formando moléculas, as moléculas se unem formando pequenos organismos, organelas. Então nós temos a ameba, nós temos os vírus, né, como exemplos, tá bom? Então são seres que começam a ser unicelulares, e depois eles vão tendo toda uma transformação, eles começam a se organizarem, aí eles começam a ter estruturas para fazer a respiração, vamos assim dizer, para que vocês possam entender. Depois a reprodução.
mas tudo de uma forma muito simples, muito singela. Então, já é um passo violento esse reino. Demandou muito tempo, aonde então os átomos se organizam e passam a ter vitalidade. A lei do amor se manifesta através de estímulos. Já não é só a atração. Além da atração, existem estímulos químicos, elétricos, luminosos, e desenvolvendo a sensibilidade. Então, o que nós temos aqui, um exemplo na planta, o que é chamado de fototropismo. Foto é luz, tropismo é atração pela luz. Então, o que nós temos aqui? A planta, né, quando você tem raios luminosos dirigidos à planta, ela vai procurar a iluminação. Por isso que ela tende a crescer. Já tem o estímulo, no caso aqui, luminoso. Para chegar nesse ponto, foi muito tempo. Aqui vocês vão ver já por que a planta ela tende a buscar sempre a luz. Né? Então aqui, nesta fase, ainda persiste o princípio inteligente, ou seja, espírito com E minúsculo. Não há espírito individualizado, agora reagindo aos estímulos. Para que vocês entendam o que ocorre, então existem aqui substâncias, chama auxinas, né? Na realidade, elas não gostam de luz, elas se repelem, mas ela é o fator de crescimento. Tá? É ela que é como fosse um hormônio do crescimento. Então, olha aqui como é bonito a natureza. Então, a luz incidindo, né, aqui nesse lado, as axinas elas vão pular para o lado contrário, consequentemente, esse lado aqui vai crescer mais do que aqui. E aí a planta vai se dirigir para o sol, para a luz. Entenderam? Aqui já é um estímulo, né, também químico. Então, para que saíssemos do reino mineral e chegássemos nessa condição, mais uma vez, muito tempo foi demandado. Aqui, então, as plantas já começam a ter vitalidade, fluido vital, energia para seu crescimento, maturação. Tá? Estou vendo aqui alguns jovens que estão lembrando o tempo do cursinho, né, que falava sobre isso e caía no vestibular. Então, este é o reino vegetal. Olha só que coisa complexa diante do reino anterior. Então, nesse reino, o que nós vamos encontrar? A sensibilidade através do estímulo. E isso vai continuar por toda a vida entre nós. Nós temos, por exemplo, hoje está muito na moda, as pessoas que têm insônia tomam melatonina, não é isso? O que é ele? É um hormônio que ele é estimulado no escuro. Se você tiver luz, claridade, ela não tem efeito. Tá? Então veja que o nosso corpo ainda herda, né, as coisas do reino que já passamos. Tá certo? E assim como uma série de hormônios que nós temos, né? Então são tudo estímulos que vai acionar outras glândulas para produzir certos hormônios para dar o funcionamento, o equilíbrio do nosso organismo. Tá? Então vejam vocês que neste reino, essas características, mas ainda não tem espírito. Tá? Inclusive é interessante, tem uma pesquisa que algumas plantas, quando elas percebem uma tesoura ou algo cortante sendo acionado próximo delas, ela se desloca, ela tem de se proteger. Isso é com câmeras ultrassensíveis, mas existe essa movimentação, tá? Muito bem. Visto isso,
Então agora vamos entrar no reino animal. Reino que há pouco tempo nós fizemos parte. E por isso que trazemos muitas características correspondentes a este reino. Então o que ele nos traz? São seres orgânicos complexos. Não são simples organelas, não são simples alguns hormônios que vai estimular crescimento ou não, né? A lei do amor age agora, além da atração, além do estímulo, agora instinto. E aqui é que está, né? Então o instinto é importante que tenhamos. Então o instinto de preservação, de subsistência. Um exemplo clássico de preservação nossa, se você põe a mão em algo quente, o que você faz? Automaticamente você tira a mão dessa chapa quente, porque você está tentando se proteger. Quando você se depara, né, por exemplo, o Val que trabalhava na roça, mas aqui é cana, né, mas tinha gado, aí de repente ele estava no meio do mato, tinha uma árvore ali no meio do campo e tinha aqueles touro bravo. O bicho corria, subia a árvore em dois tempos. Manda ele subir hoje na árvore, mas nem com escada. Mas por quê? É o instinto de preservação que libera a substância que a gente consegue, então, fazer certas coisas que não faremos de uma forma natural, normal. Né? Você lembra disso, Val? Muito bem. Então, nesse reino também, então, aqui nós temos um exemplo clássico, né? Da mãe, né? Protegendo o filhote. Olha que interessante, no caso do leão. A mãe protege o filhote, inclusive do pai, do leão macho. Por quê? Porque às vezes ele mata o filhote, porque quando mata o filhote, ela volta a ter o ciclo estímulo hormonal para a reprodução. Então ele quer matar para ela voltar, vamos assim dizer, no cio para poder reproduzir. Então ela protege até do próprio macho, né? Então, mas isso é instinto. Aí, nesse reino também, ainda persiste a condição de princípio inteligente. Então, os animais não têm espírito. Porque o que caracteriza o espírito individualizado? É ele ter sensibilidade, consciência, liberdade de opção. E, então, a responsabilidade. Um animal tem responsabilidade? Ele tem consciência do que é certo e o que é errado? Então, e tem livre-arbítrio? Não, ele tem instinto, ele é movido por instinto. Percebem? Veja, o macho do leão lá, macho, ele tem responsabilidade, ele tem consciência que ele está matando um filhote dele, porque ele quer reproduzir novamente. Então ele não tem essa capacidade, esse discernimento do certo e do errado. Então o que nos caracteriza como espírito individualizado é justamente essa capacidade de escolha e de responsabilidade. Por isso, então o que os animais têm? Principalmente os animais, o reino animal mais evoluído. Né, macaco, elefante, cavalo, golfinho, enfim. Eles têm já um instinto mais apurado, mais definido. Então eles têm atos condicionados. Então, por exemplo, você tem lá o cachorrinho em casa. Se você nunca der para ele comida da sua ração, ele não vai fazer nada. Agora, o dia que você der comida para ele, ele vai, todo dia que você for almoçar, jantar, ele vai ficar latindo, pedindo a comida. Porque ele entendeu que toda vez que ele late, ele ganha. Entendeu? É coisa mais ou menos que
A gente sempre discute lá em casa, porque meus filhos ficam dando comida. E é o inverso, gente. Então, quando eu vou comer, em casa fica um coral lá de cachorro, cada um pedindo de um lado, não sei porquê. Bom, mas voltando aqui, então vejam, o espírito não existe, é um princípio inteligente, com maior vitalidade e individualidade. Por que eu coloquei isso? Porque nos reinos minerais, reinos animais mais simples, então existe a coletividade que responde pela individualidade. Traduzindo, a colmeia de abelha, o formigueiro, por exemplo. Então, a colmeia de abelha tem o conjunto de abelha que faz a função individual. Então tem lá, ó, abelhas reprodutoras, outras que trabalham, outras que promovem defesa. Então eles são mais, é um grupo de seres que tem o caráter individual. À medida que nesse reino vai evoluindo, então os animais mais evoluídos, eles trazem essa individualidade, então eles caçam, eles alimentam, eles se reproduzem, não precisa da coletividade. Mas preservam, né, a experiência passada. Então, por exemplo, lobos, nós sabemos que eles caçam em grupo. Leões, a mesma coisa. Até é interessante, leão, porque quem caça tudo é a leoa. O leão só fica debaixo da árvore na sombra. A hora que a leoa fez a caça às leoas, o primeiro a comer é o leão. Depois a leoa. Né? Tem gente que traz isso até para o reino depois espiritual. Mas não vamos complicar. Então, neste reino animal, o que nós temos é o instinto. Vitalidade e inteligência instintiva. Não é a inteligência nossa, intuitiva, dedutiva. E individualidade. A questão é que nós saímos dessa condição, estamos hoje no reino espiritual, que é o próximo a ver. Mas ainda nós trazemos muito, né? Enraizado o instinto. Então, o instinto de preservação, o que o animal faz? Ele dá vida para ter o alimento e dá para os seus. Né? Ele não quer saber se o outro vai comer, não vai comer, ele não sabe repartir. E isso se traduz no nosso reino espiritual como egoísmo. Então, por isso que quanto mais ingênuos ou estamos iniciando no reino espiritual, trazemos mais características de orgulho e egoísmo. Então não é que nós nascemos mal, como muitas pessoas pensam, não. É que ainda trazemos as marcas do reino que nós habitamos milênios atrás. E durante esse período que estamos agora no reino espiritual, né, que vamos ver, então nós temos que fazer o quê? A transformação, mudar, né, como foi ao longo do tempo, a atração, sensibilidade, instinto, para agora, no caso do sentimento de moral e intelecto, né, que é caridade, que seria uma expressão melhor. Entenderam então esse reino, o que acontece? E aí vamos para o reino hominal, né, que é a nossa condição. São seres orgânicos ainda mais complexos. E somos tão complexos que até hoje a ciência não conseguiu decodificar todo o nosso organismo. Dia após dia, os cientistas descobrem novos enzimas, hormônios, substâncias, né? Ações que deixam a gente assim, de defesa, de imunidade e assim por diante.
Então, o nosso organismo é extremamente complexo. Por isso que a espécie humana, dentro do reino animal, por ser o animal mais complexo, com maior vitalidade, com maior capacidade de interação, o espírito, ao encarnar no plano físico, então optou o melhor animal. Esse animal chama-se homem. E aí então começa agora uma nova etapa na nossa evolução. Deixamos de ver a parte material e o princípio inteligente para agora entrarmos na era do espírito. A lei do amor, ela se manifesta pelo quê? Pela razão, pela lógica, pelo bom senso, pela racionalidade. Então, você vai raciocinar, olha, se eu for nesse caminho, eu vou cair no precipício. Se eu for nesse caminho, eu não vou, vai ser mais natural. Então, a gente passou a ter raciocínio, opções, né? Assim, agora nós temos o espírito com E maiúsculo, ou seja, o espírito individualizado, que começou a se individualizar lá no reino animal, né? O fator determinante é consciência, responsabilidade. Então, isso que nos caracteriza como espírito, ter consciência e responsabilidade. E temos a liberdade de escolha e conhecimento de Deus, coisa que os animais não têm. Percebe? Aí, o que nós temos? Neste reino, a razão, idem a todos os reinos anteriores, mais inteligência ilimitada, livre-arbítrio, consciência do futuro, percepção das coisas extramateriais, conhecimento de Deus. Por quê? Porque isso são atributos do espírito e não da matéria. Então, a partir deste instante, nós nos encontramos neste reino atualmente. Nós somos espíritos que estamos num processo de aprendizado. Por isso que nós erramos com frequência. Mas, em contrapartida, nós temos a oportunidade de reparar, de refazer, de tentar aprender. E como isso se dá? Pelo processo chamado reencarnação. E essa reencarnação, então, é aquele ciclo no reino hominal. Como tudo gira em ciclo, né? Então, é por isso que nós temos o que chamamos imortalidade. É diferente, né, de falar você é eterno. Eterno é quem não teve começo e não teve fim. Quem é eterno? Deus. Agora, nós somos imortais. Por quê? Porque nós tivemos um início, tivemos um começo, mas nós não teremos fim. Por isso, se somos imortais, então, esse período pelo qual estou no plano físico, o que ele significa? Um ciclo de experiência. Um ciclo de oportunidades. Um ciclo onde eu posso ajustar as coisas que eu ainda não acerto. E, ao mesmo tempo, já avançar em outros aprendizados. É por isso que estamos, então, todos nós temos um determinado período existencial no plano físico, onde, invariavelmente, se perguntarmos um a um para vocês, como que é a vida de vocês? Todos falarão a mesma coisa. Nossa, minha vida é difícil. Nossa, olha, que ano, que isso, que aquilo. Por quê?
Porque é um ciclo de aprendizado. E o aprendizado, né, como a gente tem visto na doutrina, é o que é dito na Bíblia como sofrimento. Mas não é um sofrimento oneroso, desgastante. É um sofrimento de aprendizagem. Né? Até no ano que vem nós vamos apresentar algo sobre sofrimento. Dentro dessa linha de raciocínio que estamos desenvolvendo. Então nós falamos lá a gênese da Bíblia, né, com todo aquele simbolismo, com todas aquelas alegorias. Estamos falando agora de uma forma mais científica, clara. Mas o que nós queremos na realidade? Entender por que eu estou nesse ciclo atual no plano físico. Porque eu tenho uma demanda a realizar. Eu tenho um processo a realizar. Enquanto não concluir esse processo, né, eu vou ter que refazê-lo até atingir a minha meta. Qual é a meta de todos nós? A maturidade espiritual. Então, o sofrimento que nós reclamamos é justamente a fase em que nós estamos nos dedicando à nossa evolução. É que nós temos uma visão muito obtusa, muito tacanha. Então a gente vê só aquele sofrimento do momento, mas isso é comum em todos nós. Quando estávamos na escola, ia ter prova, meu Deus, que sofrimento. Não é assim? Quando nós ingressamos no trabalho, né, que sofrimento. Quando nós tivemos o primeiro filho, que sofrimento. Mas alguém abre mão deles? Não. Percebem? Então, este sofrimento é processo de crescimento. Então, é assim que nós temos que entender, né, o plano físico. É assim que temos que entender os estágios dentro desse plano. Quando eu estou na infância, é um complexo de sofrimento, na adolescência é outro, na vida madura é outra, e na melhor idade, né, vamos falar assim, outra também. A gente vê coisas diferentes, com outros ângulos. É por isso que é comum a gente falar, nossa, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu faria tanta coisa diferente. Mas não se preocupe, você vai ter outra existência. Né? Percebe? Muito bem. Assim, qual é a nossa meta? O reino angelical. Que nós não trazemos referência, porque este reino é para nós insuportável na atualidade. Porque ele é tão dinâmico, ele é tão positivo, útil, que nós ficaríamos sufocados. Tem um livro do Inácio Ferreira, uma das primeiras obras dele, que ele teve a oportunidade de ficar, não sei quanto tempo, uma hora, né, Paulo? Foi um período muito pequeno, mas ele ficou atordoado, porque numa fração de tempo, por exemplo, de uma hora, nesse reino angelical faz-se tanta coisa, otimiza-se tantos recursos, né? Realiza-se tantas obras, que ele não conseguiu ficar nesse local. Pois bem, nesse reino, então o que eles são? São seres destituídos de matéria. Olha que coisa importante. E para nós a matéria é essencial. Tanto que vocês perceberam que começou pelo reino mineral. Imagine você sem a matéria. Imaginemos sem o chão. Sem a luz, porque a luz é matéria. Nós ficaríamos enlouquecidos. Né? Tanto que o escuro absoluto
você encontra em algumas cavernas, coisas assim, deixa a pessoa totalmente alucinada, que ela perde a referência total. E eles já vivem nessa condição, porque estão desprendidos de qualquer vínculo material. A lei do amor é plena, ou seja, aquele amor ágape, segundo os gregos. Eles não estão preocupados nas suas necessidades, nos seus interesses, no seu grupo, mas na coletividade como um todo. Então é o amor incondicional. Não existe particularidades. Não existe predileção, né? Não estão sujeitos à reencarnação, porque você vai reencarnar enquanto você está repetindo processos. Mas você pode encarnar, é diferente. Exemplo, Jesus. Ele não precisava voltar, mas ele veio para nos instruir, para nos guiar, para mostrar o caminho a seguir. É diferente, tá? E o exemplo que nós temos é Jesus. Nenhum outro ser que habitou a Terra é superior a Jesus. Com todo respeito a Krishna, a Buda, a Maomé, quem quer que seja. Jesus é o exemplo único, né? Então, os espíritos puros são os seres mais evoluídos que realizam a vida eterna nos seios de Deus. Então, essa é a meta de todos nós. Esse é o nosso objetivo. Um dia, invariavelmente, chegaremos nesta condição. E como é importante nós termos essa ideia em mente, ter esta fé, essa convicção, fidelizar-se a esse entendimento. Porque isso quer nos dizer o quê? Que todas as nossas dificuldades, resistências, imperfeições serão superadas. Venceremos a nossa ignorância. E nós atingiremos esta condição, porque Deus assim criou todos nós. Simples, mas para atingir a emancipação espiritual. Então aqui nós temos o resumo que nós falamos, né? Dos diferentes reinos. E com isso, então, o importante é nós entendermos, neste que nós estamos agora, o nosso papel, o que devemos fazer, e não desistir. E não, desencorajar-se. Tudo passa, tudo passa. Só o amor que é constante. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Toda vez que a gente faz exposição mais da área científica é um pouco mais cansativa. Peço desculpa, mas é dentro de um propósito de esclarecer a todos os tipos de demanda de irmãos que se encontram na casa. Obrigado pela oportunidade. Então vamos passar